tá certo? E Por aí. aí vamos trocar ideias a respeito. Então, vamos fazer o seguinte, Cris, só rapidamente, deixa eu ver quem está mais presente. A Célia, que já conhece o Simval, né, Célia? Eu pus para gravar, tá, Mário? Já está gravando? Então, Acho legal. que Então, sim. se está gravando, vamos então dizer qual é a finalidade do nosso encontro hoje. Estamos aqui, então, com o Simval Medina, escritor, jornalista, professor, né? Gaúcho. A Dulce pensou que o Simval era português, mais português do que a Cremilda, mas não é não, é gaúcho. E o Simval tem vários livros de escrever ao longo da carreira e o mais recente, nunca se fala o último, é sempre o mais recente, é sempre vão vir outros e outros e outros, né? É o Governador do Fim do Mundo. O Governador do Fim do Mundo é esse livro aqui maravilhoso, do qual vamos falar hoje, fazer um lançamento informal, como quer o nosso amigo Simval, nessa conversa de botequim. E diria o seguinte, como a gente já começou falando em apresentações, na verdade a gente vai se apresentar conforme for conversando, então. E aí podemos começar. Eu acho que eu estou sendo um pouco ousado, me metendo nessa história dessa forma. Perguntando para o Simval, né? Por que ele não gosta de falar que este, por exemplo, é um romance histórico? Porque quando a gente lê, a gente percebe que ele parte de um documento que ele foi buscar em uma pesquisa aí profunda, ou depois ele vai falar com mais detalhes. E desse documento ele narra uma grande história que liga Portugal e a província na época do Rio Grande do Sul, Rio Grande de São Pedro. Então, como é que é isso? É documental? É histórico? É o quê, Simval, o teu romance? Além de ser Bom, muito Mário, bom. eu diria o seguinte, para começo de conversa, eu não sou muito adepto na nossa área, principalmente, na área enfim, da contação de histórias, eu não gosto muito de rótulos. Eu acho que a gente, quando escreve, não está preocupado se está escrevendo um romance, se é novela, se é. O importante é contar a história. Muito bem. Nesse sentido, eu acho que esse rótulo também de romance histórico, história baseada em fatos reais, né? Tudo isso é muito mais uma coisa de críticos do que propriamente dos criadores. Agora, por que eu não gosto? Não é que eu não goste, eu não acho adequado o rótulo de romance histórico, porque eu acho que a história é uma disciplina acadêmica e a ficção é uma indisciplina, tá certo? Onde a gente pode sair tranquilamente dos padrões, vamos dizer, estabelecidos para o relato histórico. Então, eu gosto de tratar de temas históricos, mas não com a perspectiva do historiador. Eu acho que a perspectiva do ficcionista, do romancista, é diferente, porque o romancista tem liberdades, vamos dizer, na construção do seu relato que o historiador não tem. Então, por exemplo, ao me basear em dados documentais e tal, eu procuro ser fiel a esses documentos, a essas informações objetivas que eu tenho disponível para contar uma história. E aí, ao contar a história, eu me sinto totalmente livre para, por exemplo, descrever o que o personagem está, ainda que seja um personagem histórico, o que ele está pensando num determinado momento, eu posso falar dos sentimentos dele, tudo isso no plano da ficção. Então, eu prefiro chamar esses
romances ou essa ficção que se baseia em dados históricos, eu prefiro chamar de romances de época. Mas é uma questão, não adianta, porque eu sou rotulado sempre como alguém que escreve romances históricos. Então, não há o que fazer. Mas eu acho que não é muito adequado falar em romance histórico, porque pressupõe uma fidelidade ao documento, aos registros, etc., que eu não respeito absolutamente. Então, eu misturo personagens de ficção com os personagens históricos. Nesse livro, por exemplo, eu diria que 70% dos personagens que interagem com o protagonista, que é um personagem histórico, 70% ou mais são personagens que eu tirei da minha imaginação. Perfeito. E é engraçado que, se você for registrar o romance, não vai aparecer outra possibilidade a não ser histórico, né? Mas é legal. É um rótulo que, enfim, é o rótulo consagrado e não há o que fazer também, não me preocupa muito, mas eu sempre faço questão de... porque aí eu acho, Mário, que é uma coisa importante. Há uma tendência de se, hoje em dia, de se dizer os jornalistas e os romancistas estão escrevendo história muito melhor que os historiadores. Eu sou totalmente adverso a essa visão. Eu acho que são campos narrativos completamente distintos. O historiador tem o seu papel e o ficcionista, ou, no caso, o jornalista, os biógrafos, etc., são autores literários, e não, ainda que haja uma possibilidade muito... Quer dizer, há uma discussão muito grande sobre se história, com H maiúsculo, acadêmica, ensinada nas universidades, é uma ciência social ou não. Eu vejo a história dos historiadores profissionais como uma prática baseada em critérios científicos semelhantes a outras ciências sociais, como a antropologia, a ciência política, a sociologia. Então, acho que são campos diversos. Essa confusão é que eu também não é muito... Porque eu acho que é um desrespeito aos historiadores. Nós, ficcionistas, nos alçarmos à categoria de os grandes conhecedores da história e tal. Não, a gente usa os fatos, mas faz ficção, faz literatura, faz prosa narrativa literária. E os historiadores fazem história com critérios, digamos, dentro lá dos parâmetros da sua ciência, fazem história com critérios muito mais acurados e muito mais rigorosos do que a gente, como ficcionista, tem liberdade para escrever o que bem entender. Eu gostei da Ou sua seja, indisciplina. nós somos fingidores, como o poeta lá, como o Fernando Pessoa. Gostei da indisciplina. Indisciplina. A literatura é indisciplina. Basicamente é indisciplina, não é disciplina. Maravilhoso isso. Só para te informar, não sei se você está visualizando, o boteco está cheio. Tem 16 pessoas. Agradecer a presença. 16 pessoas. Muito bom. Alguém aí falou, foi a Cris que falou que o pai foi até madrugada dentro enquanto não parava o livro, enquanto não acabava o livro, estava lendo e tal. E uma colega nossa, a Dulce, ela também teve essa imersão louca. Começou a ler e não conseguia parar, né? Cadê a Dulce? Dá um oi, Dulce.
Oi, tô aqui, ó. Parei hoje às 3 horas da manhã, Simval. Tá certo. Eu peço desculpas por ter perturbado o seu sono, Dulce. Não, eu ando com complicação, estou meio relutante para ler, porque quando eu começo, dependendo do romance, do Sim, livro como esse, eu não consigo parar, entendeu? Aí tá eu fui certo. até às 3 horas da manhã. Muito bom, Mas adorei. você sabe que esse é o maior elogio que um ficcionista pode receber, né? Porque, é, é claro, as grandes obras da literatura nem sempre prendem a gente, né? É difícil ler Thomas Mann, o próprio Proust. A gente lê assim meio que porque tem que ler. Na marra, né? Agora, enfim, essa, digamos, essa reação que o que você escreve desperta, para mim é a melhor crítica possível. Não conseguir parar de escrever, de ler o seu livro. Maravilha. Eu E tenho umas. Simval, Posso fazer uma perguntinha antes que eu me Olha, esqueça? Eu fiquei na dúvida, exatamente pelo adiantado da hora, teve horas que eu não queria parar para ir atrás do significado de palavras. Tem palavras que eu nunca ouvi. Eu falei, ou o meu vocabulário está muito pobre, ou ele inventou palavras. então, o que acontece aí é o seguinte: é, aí vem a história do romance de época. Como é um romance de época, eu procuro criar através da linguagem, por meio da linguagem, um clima da época. E aí, como eu pesquiso bastante nos documentos da época para escrever, porque só para dar uma ideia, eu tenho inclusive a cópia em casa do processo do Sepúlveda, que eu desencavei nos arquivos de Portugal. Então, eu uso a linguagem da época para tentar criar esse clima. Agora, não tem palavra inventada, não. Tem palavra do português de Portugal, do século XVIII, e tem expressões portuguesas mesmo que ainda hoje, porque, como o Mário disse, eu sou muito ligado a Portugal, ainda que eu seja brasileiro gaúcho, né? E hoje, com mais de 50 anos de São Paulo, mais paulistano até do que gaúcho. Mas, mas eu tenho um contato muito estreito com Portugal, por razões familiares. A Cremilda é portuguesa, a gente vai com muita frequência a Portugal, tem familiares lá, tem amigos na área da literatura, enfim. E temos até atualmente filho, nora e neto que são residentes, moram em Portugal. Então, tem muitas expressões que são do português ainda hoje usado em Portugal. Mas é uma observação que eu tenho ouvido com frequência. Tem muita palavra que a gente tem que ir ao dicionário. Eu falo, não vá ao dicionário, passe direto, que no contexto dá No para entender. contexto. Eu fiquei no contexto, só fiquei encafifada com Maravilha, perfeito. o cachucho de Cecimbra. Essa eu vou querer saber o que é. É um peixe. É um Essa peixe eu não... de Portugal. Mas como essa expressão aparece no meio de uma refeição, eu acho que dá para entender que é uma coisa de comer, pelo menos. É que eu também tenho. Eu comprei o livro, pedi até mais um para o Mário para dar de presente, porque lembrou muitos lugares que a família também é portuguesa. Mas eu quero dar algumas palavras para os portugueses daqui para saber se realmente Se eles... eles se aculturam mais. Tá certo. Muito bom, parabéns. Obrigada Obrigado. pela obra. Só para dizer que essa obra ela começa em Portugal, o que faz com que a Dulce diga, poxa, eu me senti em Portugal. Ela começa lá e de lá ela vem para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, passa pelo Rio de Janeiro, vai para o Rio Grande do Sul, onde acontece a trama principal, né? Então, só para quem vai nos ver depois entender do que estamos falando.
Então tem essa parte portuguesa, a parte brasileira, talvez meio a meio, não? Talvez, acho que sim. Meio a meio, é. Tem um momento em que se entrelaçam também, né, as histórias e decorrem quase que simultaneamente. Agora, a propósito, que eu acho interessante, aí eu falo como gaúcho, né? No Rio Grande do Sul existe uma controvérsia grande sobre a ocupação daquele território, que é do sul do Brasil, de Laguna até o Chuí, foi terra de ninguém durante boa parte da ocupação espanhola e portuguesa na América. E existem historiadores lá no Rio Grande do Sul que defendem que o Rio Grande do Sul é quase como um corpo estranho no território brasileiro, que por acaso deixou de ser espanhol e foi agregado ao território português na época. E a outra corrente à qual eu me filio é que não, que o Rio Grande do Sul é muito português, tá certo? Porque foi terra de conquista dos luso-brasileiros sobre o território espanhol. Então, e esse personagem, mais o personagem do meu outro romance, que é mais ou menos um ciclo, que chama O Cavaleiro da Terra de Ninguém, são dois personagens decisivos, portugueses ambos, na ocupação desse território, que foi conquistado à ponta de lança e não foi abandonado pelos espanhóis para se agregar ao Brasil. Mas isso aí já entra na parte de história e não da trama propriamente dita, da trama romanesca. Perfeito. Quem é que quer falar, gente? Eu queria fazer uma pergunta. Pode, Mário? Claro, Claro. por favor. Então, eu já cheguei com o José Marcelino a Viamão. Uhum. O José Marcelino, ele é um personagem ficcional ou ele é real? O Sepúlveda é real, né? Sim. O José Marcelino olha, eu tô só também... Desculpa, eu tô só ouvindo você. A minha imagem aqui sumiu. A minha câmera está aberta. Eu vou chamar minha assessora, que está no outro telefone, porque eu não quero mexer em nada aqui, senão eu posso tirar do ar. Mas a gente eu está posso... te vendo normalmente. Oi? A gente Estão está te me vendo? vendo. Sim, normalmente. Então eu tenho aqui, mostrar mais detalhes, sim ou não? Eu não tenho a menor... Deseja permitir que esse aplicativo faça alterações no seu dispositivo. Não. Olha que raio de negócio. Eu estou com uma tela aqui preta, mas enquanto a Cremilda não se desocupa para vir me assistir aqui, fica tranquilo, nós estamos te vendo. Eu vou responder a você. Faz de conta que você está vendo a gente. Usa a imaginação. Exatamente, estou fazendo de conta. Eu vou dar uma resposta. Como é o seu nome? Desculpe. Meu nome é Maria do Carmo. Ah, Maria do Carmo. A minha resposta é de que eu não vou lhe responder. Tá. Porque se eu responder, eu acabo com a surpresa do livro. Tá. Nós temos que ter um pouco de cuidado com o spoiler. Eu entrego a rapadura. Exatamente. Isso é uma, digamos, uma chave da história que não está clara, você percebeu perfeitamente, que fica confusa, mas a confusão é intencional. Tá. Não, então é bom que você não me dá spoiler, porque eu estou acabando de chegar em Viamão com o José Marcelino. Tá certo. Eu estou no meio do spoiler, livro. seria exatamente isso. Se eu lhe respondesse, seria spoiler. Tá. Eu estragaria a surpresa que você vai encontrar ao longo do livro. Tá. Por isso eu fui dormir às 3 horas da manhã, viu, Maria do Carmo? Só um minutinho que eu vou ver se a Cremilda me socorre aqui, porque eu fiquei sem imagem. Ai. Que pena, e aí, a gente pessoal? está vendo, né? A gente está vendo. Muito o livro bom. é muito gostoso, né? Puxa vida. Não, o livro é uma maravilha, não dá para parar mesmo. Fiquei reduzido ao áudio. Mas pega o embalo. Aí chegou a técnica.
Vamos ver se ela resolve aí. Ah, pronto. Está restaurada a imagem. Que beleza. Bom, então, o Simval, você tá vendo a minha imagem agora? Agora estou vendo. Tá escrito Maria de Lácio aí. Mas eu quero dar parabéns também para você pela sua pesquisa fabulosa do português do século XVIII, XVII, né? Logo no início do livro, é como a Dulce falou, que vocabulário do português arcaico que você usa, que maravilha! Nossa, que coisa impressionante! Parabéns pela pesquisa. Fantástico. Obrigado. Fantástico. Eu, Aliás, em Portugal eles usam muita coisa arcaica ainda, né? Rua dos Fanqueiros. Quando a gente chega lá, a gente ainda tem que pegar o dicionário para dar uma olhada, ou então perguntar para os locais, né? O que é. Parabéns. Mas esse trabalho de pesquisa com linguagem, eu comecei já do português. Não é arcaico, né? Do português renascentista e século XVII, século XVIII. Quando eu escrevi um livro chamado Tratado da Altura das Estrelas. Atrás de você aí, Simval. Atrás de você, ó. Aqui. Olha aí. Do lado de cá. Tá aqui. Esse livro você tem palavras fantásticas. Eu mesmo fiquei encantado com ele. Esse livro é um livro de 97, foi publicado em 1997. E é sobre a época do período das grandes navegações, os primeiros tempos do Brasil. E foi aqui que eu comecei a mergulhar nessa pesquisa de linguagem do português de Portugal e mais antigo. E é um encantamento isso. Eu continuo descobrindo coisas até hoje, mais de 20 anos depois. Simval, o que te encanta mais, fazer a pesquisa ou escrever? Olha, são dois momentos bem distintos. A pesquisa está muito ligada à descoberta do tema ou do personagem, no caso, por exemplo, do José Marcelino / Sepúlveda. Eu descobri essa história, ela caiu praticamente pronta no meu colo, esse caráter folhetinesco, vamos dizer, da história. Aí eu comecei a pesquisar em documentos históricos, etc. Aí, feita essa imersão que é dada pela pesquisa, eu costumo fechar todo o material de pesquisa e dizer, bom, agora eu tenho que escrever. E aí, ao escrever, eu Travou para mim. Será que travou lá para ele também? Travou, né? Travou. Não, dá um tempinho que volta. Não, chama a Cremilda. Chama... Quem chegou, Luiz? Grande Luiz. Se avisar o material não de deve ter pesquisa. visto. Tudo bem, Maia? Voltou. Simval, tinha dado um probleminha com você aí, né? Uhum. Travou. E eu não sei exatamente onde você parou. Vamos continuar, então. Você falou que juntava todo o material de pesquisa. Isso. Juntava o material, aí, digamos, eu faço uma espécie de imersão nesse material, mas ao recuperá-lo para escrever, eu vou usar basicamente a memória desse material com a imaginação. Aí é que eu vou colocar vamos dizer, os episódios, os personagens, etc., que não constam da documentação. Porque eu volto a dizer, os episódios, então, as peripécias, vamos dizer, que aparecem no livro, são basicamente ficcionais. Então, a pesquisa me serve de guia. E eu faço em dois momentos bem claros, bem delimitados.
Porque eu acho que, como na narrativa a gente lida, desculpa a obviedade, mas a gente lida com narradores, tá certo? Que são narradores em geral que fazem parte da história, são protagonistas. Esses personagens, eu tento fazer com que eles reproduzam de memória aquele material fático que eu conheço, porque eu levantei na pesquisa. Não sei se ficou claro. Agora, eu não sei se uma fase é mais emocionante do que a outra, porque a pesquisa também é claro que o escrever, né, o descobrir, achar encaixes narrativos, mas esse episódio pode se referir com outro, isso é a parte da escritura, vamos dizer, né? Mas a pesquisa também é muito interessante, porque a gente entra no assunto com uma ideia vaga, com algumas informações, né? Por exemplo, para não fazer spoiler do governador, no Tratado da Altura das Estrelas, eu descobri totalmente por acaso que, lendo um texto sobre os primeiros navegadores que vieram ao Rio de Janeiro e tal, aí eu descobri lá que um piloto das frotas da época, chamado João Carvalho, numa passagem pelo Rio de Janeiro, em 1505, ele tinha tido um filho com uma índia. Então, esse foi o detonador da história. Eu falei, caramba, mas olha, aí pode ser que tenha uma história interessante. E aí fui atrás dos dados históricos sobre a expedição da qual ele participou e por aí afora. E aí descobri coisas na pesquisa, coisas simplesmente fantásticas, como, por exemplo, esse piloto, que se chamava João Carvalho, ele se engajou na frota do Fernão de Magalhães, que também era português, né, que fez a primeira circunnavegação, a primeira viagem de navegação, pelo menos de ocidentais, em torno do mundo. Muito bem. Essa viagem do Fernão de Magalhães, que já foi em 1516, passa pelo Rio de Janeiro. O João Carvalho, que tinha estado no Rio de Janeiro em 1505 e tinha tido um filho com uma nativa, reencontra o menino, Carvalhinho, que é adolescente. O Carvalhinho, que na minha ficção é o primeiro mameluco brasileiro, é o primeiro filho de índio, de português com Índia, se engaja na expedição de circunnavegação e dá a volta ao mundo. Um brasileiro que em 1516, a partir de 1516, adolescente, participa dessa viagem. Tudo isso é dado histórico. Muito bem. A partir daí, desses dados, que foi uma descoberta fantástica, eu construo a minha narrativa. Perfeito, perfeito. E assim por diante. O caso eu tenho que me cuidar para não dar spoiler no caso do governador. A mesma história. Eu descobri a história do Sepúlveda que comete um crime e que não sei o que e tal, e aí vou desenrolando e descubro toda essa trajetória do personagem, que é uma trajetória fantástica, mas que eu recheei de dados imaginários. Deixa eu fazer um paralelo aqui. Se alguém quer falar, se quiser, fica à vontade. O nosso amigo aqui, o nosso herói, ele não recebe exatamente um chamado para fazer uma jornada. Ele é obrigado a fazer essa jornada. De alguma maneira, ele é levado a fazer a jornada. Ok. Recentemente, Simbal, uma coisa interessante, que tem um paralelo com a sua história. Uma pessoa que fazia parte da comitiva do presidente, lá, na verdade, não da comitiva exatamente, mas da parte de apoio lá, um
piloto, copiloto, sei lá eu, andou viajando aí para o exterior carregando cocaína, uma carga fantástica, e acabou preso na Espanha e ficando por lá, né? Esse cara que lá é bandido, voltando, pode se tornar herói. E, de repente, até governador do Rio Grande do Sul. Quer dizer, não está muito longe a sua história do... Aqui, ó, está do lado. De algo que aconteceu, então. Está do nosso lado. Eu não sei se eu dei spoiler, mas é mais ou menos isso. Sabe? Nós temos lugar para tudo aqui nesse país, sabe? E o cara está aí. Agora eu acho assim, interessantíssimo a história, quando esse paralelo, quando o cara ele vem, ele se torna um herói e como tal ele faz grandes atos, né? E assina embaixo, né? E sendo que lá ele é um e aqui ele é outro. E de repente a gente não sabe quem vai sobreviver nessa história. Se é a figura de lá, a figura de cá ou as duas. Bom, eu imagino que as duas, né, acabaram se saindo muito bem. E eu vou Mário, dizer... só completando, Simval, sem dar spoiler também, mas no caso do João Marcelino, os atos todos que ele tomou aqui no Brasil continuaram válidos? Continuaram válidos. A história ficou por isso mesmo. Continuaram ficou por válidos. isso mesmo. E a última coisa também, só para matar a curiosidade, o Marquês de Pombal realmente se exilou em Leiria? Sim, os dados sobre o Marquês de Pombal são todos, digamos, tirados de biografias dele. Leiria perdão. Então, Leiria é a cidade da minha família, Leiria. É a sua família. Cidade não, a região, né? Você devia ter falado de Gruta de Alvados. Ele não digamos, o conselho era Leiria, mas ele morreu numa propriedade rural, que foi o que sobrou dos bens dele, né? Na região, próximo de Leiria. Agora, Leiria, eu não posso assim deixar passar uma outra referência literária aqui. Leiria, eu conheço bem a cidade, mas a primeira vez que eu estive em Leiria, olha, em 1966, foi a primeira vez que eu fui a Portugal. A coisa que mais me impressionava era Leiria ser digamos, o local, a localidade onde se passa o crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. A cidade, eu queria conhecer Leiria para conhecer a cidade do crime do Padre Amaro. Muito bom, muito bom. Muito bom. E tem as Grutas de Alvados. Simval, existem várias cartas aqui inseridas. Essas cartas são reais? As cartas são reais. O que eu coloco como... Não, aí é que está. As cartas que são, digamos, documentos históricos, são reais. Eu acho que deve ter alguma coisa de cartas particulares, por exemplo, da Dona Fidalga para o José Marcelino. Essas particulares são essa ficcionais. não, porque a Dona Fidalga é ficção. Exatamente. As que têm referências históricas, eu não sei, tem também, eu acho que pequenas transcrições do processo. Isso é transcrição de documento. Tem aquela passagem lá dos cadernos do Tenente Alencar, que também parecem ser um documento histórico, mas não são, porque o tenente material retirado de textos de cronistas da época, que eu fiz uma consolidação e atribuí ao Tenente Alencar, porque aquilo é ficção, o personagem é ficcional. É legal você conseguir conciliar, né, essas coisas e sem deixar o texto quebrar. Ele flui normalmente, assim, ele está muito bem encaixado.
Agora, a Dona Fidalga me parece uma personagem muito além da sua época, hein? Uma coisa Além da muito... época. Ou naquela época não se falava dessas coisas, né, Mário? Também pode ser. Pode ser. Você deixa em suspenso a tendência dela o tempo inteiro, você não declara 100%, né? Pois, claro, é sempre algo que fica meio encoberto, assim, e tal, mas... Posso fazer uma pergunta, Não, mas eu Mário? acho que tem uma frase definidora já que falamos, eu adoro a Dona Fidalga, para começo de conversa. É uma personagem que me deu trabalho de achar a embocadura para criá-la e tal, mas tem uma frase que eu acho que define, que diz que ela, enfim, que ela estabelece limites de aproximação, né? E que os pretendentes, etc., não podem ultrapassar uma certa fronteira de aproximação com ela. E isso eu acho que a define como e que ela não gosta mulher das coisas que fortíssima, normalmente ela não gosta daquelas coisas que as mulheres gostam. Pois é, exatamente. A frase literal é essa. Porque ela é uma personagem fortíssima. Muito forte. Não é totalmente ficcional, mas não é totalmente fora do contexto do Rio Grande do Sul nessa época, né? É uma mulher que vem muito jovem para o Brasil, fica viúva e tem que ou voltar para Portugal e vender os bens que ela tem lá no Rio Grande do Sul, tem terras, tem gado, não sei o quê, ou ficar e se transformar, como se diz lá, numa mulher de faca na bota, né? É aquela mulher que os homens não se atrevam. Ela participa do conselho, ela é conselheira do governador, ela tem uma... Enfim. Então, eu não sei, Mário, talvez seja uma mulher meio fora de época, mas não acho que seja impossível de ter existido alguém parecido. Eu achei que é um risco você criar essa personagem. Um risco não, foi coragem sua e eu parabenizo por isso. E acho assim, essa ligação dela com os Açores, com os açorianos, né? Teve essa... Porque eu lembro que tem muito açoriano na região, né? Muito. E ela dá aquela abertura para acolhê-los, etc. Bacana. Agora, tem um personagem que eu acho que merecia um pouco mais. Você é uma espécie de pícaro. É o italiano. Eu gostaria de ter mais dele, sabe? É um coadjuvante, mas eu me inspirei assim em personagens. Você definiu perfeitamente, que é o Pícaro. É um personagem típico dessa época, não é? Já é uma época em que começam a aparecer os golpistas, os aproveitadores, os caras que inventam negócios, tipo meio que um Barão de Munchausen, assim. Mas também, eu não sei, pode ser que ele pudesse render um pouco mais, mas seria também, isso é um problema para a gente, enquanto está armando a narrativa. São os caminhos, os desvios, né, os atalhos. No fundo, Mário, eu acho que o Cavaliere de Filippo lá merecia um romance só para ele, né? Merecia, viu? Merecia. O cara é bom. O cara é muito bom. Mas é um tipo também de época. Esse tipo do aproveitador, do conquistador, do sujeito que é uma mistura de... Ele é músico, astrólogo, geólogo, e não é nada, né? Ele é E um não é nada. Não é nada. É um bandido. Mas é um bandido simpático, né? Aquele que você recebe em casa. Não. Ele é o estelionatário que te leva o dinheiro e você fica feliz. Simpático. E conversa lá ele vem da Universidade de Bolonha e tal, e chega lá no sul com aquela caboclada lá
assim, ignorante, com a conversa dele, ele leva todo mundo no bico. Né? Até o governador. Até o governador. Ou quase. Mas você falou dos açorianos, só um parêntese rápido. A colonização portuguesa no Rio Grande do Sul foi feita basicamente por paulistas e açorianos. Paulistas que iam para o sul, eram os chamados aventureiros, né? E os açorianos que foram a base da colonização agrícola do Rio Grande do Sul, num primeiro momento, antes da chegada de italianos, espanhóis e alemães, etc. E você contempla isso, você fala também dos paulistas. Não, é uma corrente migratória super importante. Assim, alguns com passagem por Laguna, porque Laguna, em Santa Catarina, que era o extremo, né, sul do Brasil, foi colonizada por paulistas. E a fundação de Porto Alegre, aquela história é real mesmo? É verdadeira. E também é uma coisa que é mal explicada, porque eu fiz questão, aí vem um pouco lá digamos, de colocar a história nos trilhos. Em Porto Alegre, os habitantes falam quem fundou Porto Alegre foi o Jerônimo de Ornelas. E não é verdade. Quem fundou o Jerônimo de Ornelas foi o proprietário da Sesmaria, onde a cidade se estabeleceu. E quando começou a fundação de Porto Alegre, mesmo no tempo dos açorianos, que era o Porto dos Casais, antes de ser transformado em capital, o Jerônimo de Ornelas já não era mais o proprietário da Sesmaria. E muitos porto-alegrenses não sabem disso. Tem, assim, a certeza de que quem fundou Porto Alegre foi outro português também, que tem a sua importância histórica, mas muito antes da fundação. E Porto Alegre, isso também é outra coisa que os porto-alegrenses, eu não sei se tem alguma pessoa no grupo que é de lá, acho que não, né? Não há gaúchos ali, só eu. Mas muito gaúcho pode estar assistindo depois, então cuidado, hein? Pois é, mas o que eu ia dizer é que esse episódio da fundação tem um aspecto importante, interessante, que é o de Porto Alegre ter sido uma cidade planejada e já com a influência, bem na época pombalina, a influência da reconstrução de Lisboa pós-terremoto. O início do traçado é completamente diferente de São Paulo, por exemplo, de outras cidades brasileiras, que se desenvolveram normalmente não, espontaneamente, né? Porto Alegre foi criada com um traçado e tal, com um plano urbanístico. E os porto-alegrenses não sabem disso. Não sabe. Vou fazer um comercial aqui. Então, nós estamos falando aqui do livro Governador do Fim do Mundo, né? Que é o mais recente livro do Simval Medina, escritor que está aqui conosco. E esse livro se encontra à venda no Portal do Envelhecimento, na Portal Edições, que pode ser acessada via Portal do Envelhecimento. Se você colocar no Google, né, Simval? O Governador do Fim do Mundo, sim, já aparece. O Google já vai te mandar direto para lá. Para o portal. Legal. Exatamente. Quem mais vai se manifestar? Aurora, Franci, Célia, Diva, estou vendo um monte de gente aqui. Temos 18 pessoas, está aumentando em vez de diminuir, isso é bom, hein? Posso voltar ao vocabulário novamente, Simval? Vamos. Você faz, assim, você anota o vocabulário no computador, você faz ficha, como você organiza esse vocabulário mais antigo? Olha, eu vou te... Normalmente, assim... Basicamente,
a linguagem do livro brota, no caso deste, mas dos outros romances que têm esse tipo de digamos, esse rótulo de romances históricos, basicamente da documentação que eu pesquiso. Porque eu leio muitos textos de época para começar a escrever. E aí isso fica na minha memória. Você não anota eles? Não anota. Eventualmente, algumas expressões, eventualmente, mas não como um processo não faz sistemático. Uma lista, assim, um amigo meu, com relação até ao tratado, escreveu sobre o tratado, o José Paulo Paes, já falecido, ele definia a minha linguagem, muito argutamente, aliás, como paródica. Na verdade, a minha linguagem não é uma linguagem de época, até porque é impossível, mas tem, digamos, ressonâncias de época. Então, o Zé Paulo dizia, não, você faz uma linguagem de época que é uma paródia da linguagem da época. Como se fosse uma síntese, né, do que... Não, ou mais do que isso, tem coisas que provavelmente nem são da época, mas que cabem no contexto. Então, tem também uma ponta, vamos dizer, de invenção nessa linguagem que fica parecendo uma linguagem de época. Agora, é claro, tem todo um processo de assimilação desse tipo de linguagem pelas minhas leituras, porque, além de, mesmo que eu não esteja pesquisando especificamente para um determinado tema, eu sou um leitor compulsivo dos textos portugueses. Por exemplo, uma fonte inesgotável para essa minha pesquisa de linguagem é o Fernão Mendes Pinto, por exemplo, que é um escritor português do século XVII que tem uma obra fantástica. Ele é um soldado, um militar que viveu no Oriente e escreveu um livro chamado Peregrinações, que eu particularmente acho que dá de 20-0 no livro do Marco Polo, por exemplo. É um livro fantástico. Se acha fácil. Outra obra, estou pegando assim alguns exemplos de obras que são fontes das minhas pesquisas de linguagem. Outro exemplo, História Trágico-Marítima. É uma compilação de relatos dos naufrágios portugueses na época das grandes navegações. Muitos deles, inclusive, escritos por sobreviventes das... Então, é muito rica a literatura portuguesa dessa época em relatos de viagem, em crônicas. Então, eu sou leitor desse tipo de material, de obra. E isso, evidentemente, que entra por um ouvido e não sai nunca mais. É aquela história. Não sai pelo outro, né? Fica lá. É um privilegiado, né? Por conseguir lembrar e administrar tanta informação. Não? Super interessante. Bom, eu vou perguntar, hein? O Simval já respondeu um pouco a minha pergunta. Eu queria te perguntar, Simval, exatamente quais são as fontes. Se os documentos, você tem que ir na Torre do Tombo ou você acessa a internet? Tem documento histórico que você acessa pela internet? E antes que eu me esqueça, peraí, Mário, Sim. E gente, essa capa é linda. Parabéns quem fez a capa. Tá maravilhosa. Está quase igual ao do seu livro, hein, Cris? Que também ficou linda. Bom, então, é isso aí. Bom, a capa é da editora, acho que é da filha do Mário, né, Mário? É o Ronaldo. Foi o Ronaldo que fez a capa? No fim das contas, o Ronaldo pegou essa imagem, que é a única, né,
que existe É a do única governador. do personagem. É a única, né? Que você pegou na internet, lá Sim, no Wikipédia, coisa do tipo, porque não tem outra. A Dara fez uma brincadeira em cima, mas a capa, a montagem toda é do Ronaldo. Mas a Dara deu uma brincada na foto. Certo. Então, o fundo é uma imagem cartográfica da época. Tem muita coisa na internet, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, tem muita coisa na internet, se acha muito material hoje, inclusive documentos de época, mas eu também sou rato de arquivo. Então, há coisas, por exemplo, no Cavaleiro da Terra de Ninguém, que é um personagem também lá do Rio Grande do Sul, da fase pré-Sepúlveda. Ele era tido, inclusive, por alguns historiadores no Rio Grande do Sul, como havia dúvidas da existência desse personagem. Ele virou meio que um personagem lendário nas crônicas locais lá do Rio Grande do Sul. E eu fui a Portugal e descobri, com a Cremilda do meu lado, eu descobri no arquivo de Viana do Castelo, na Conservatória de Viana do Castelo, a certidão de batismo dele. Então, é um documento que eu não sou historiador, já passei isso para o Instituto Histórico lá do Rio Grande do Sul, as cópias, xerox dessa documentação, mas que eu descobri sem ser historiador. Eu peguei esse arquivo, esse material original no arquivo lá em Portugal, de Viana do Castelo. E no caso do governador, eu também fiz pesquisa de documentos primários. Inclusive o processo dele, que eu descobri no Museu Militar, em Lisboa, e uma parte do itinerário dele em Faro, do Sepúlveda, em Faro, e eu tenho fotografada a casa onde aconteceu o crime lá em que ele matou o MacDonald. Opa, já Então, estamos começando a entrar na eu história. pesquiso também, vou atrás de fontes primárias, mas como amador, né? Eu não... E tem muita coisa que vem da internet. Muita coisa a gente acha na internet. Então já sabemos que houve um crime. Não, mas eu acho que quem conseguiu ler o livro até essa parte já sabe, que eu acho que é a primeira parte, né? Quem não conseguiu ler nada ainda, quem ainda vai comprar o livro? É o segundo capítulo da primeira parte. O crime do Capitão Sepúlveda. O crime do Capitão. A casa está lá, a casa onde se deu o crime. E é um sobrado, porque tem uma escada. É um sobrado, eu acho que são 3 pavimentos. E tem, inclusive, aquela janela que dá para um terreno baldio por onde ele escapou, que está lá até hoje. Tá lá. O terreno também. O terreno também, não. Mas, então, eu vou atrás quando preciso, e acho que tem... Eu pesquisei bastante também no arquivo, acho que chama Arquivo Municipal, lá de Porto Alegre, tem muito material, tem as atas da Câmara, do Senado da Câmara, como chamavam na época, que era a Câmara de Vereadores, estão todas lá, inclusive transcritas, não só no original, porque às vezes é difícil de ler documento no original, né? Eu não conheço. Até o século XVII, XVIII, a gente consegue ler. Daí para trás, só paleógrafo. Aí tem que ser o especialista. Documentos mais antigos são ilegíveis para mim. Mas, então, em Porto Alegre, eu também pesquisei nos arquivos lá, no Arquivo Municipal de Porto Alegre,
essa parte da fundação da cidade e tal está toda documentada. Inclusive Maravilha. as brigas do Marcelino com os vereadores e tal, está tudo documentado. Perfeito. Alguém mais quer se manifestar? Pegando carona, Simval, com o que a Cíntia falou, como é que você, hoje, eu vi que você tem um pouco de dificuldade em lidar com o computador. Até que ponto o computador é seu aliado hoje? Antes disso, vamos pegar lá atrás. Você vem de um tempo que escrevia à mão, ponto, acredito. Aí seus originais, me parece que o primeiro livro seu, um livro premiado, um calhamaço, os originais deviam ser um calhamaço, laudas e mais laudas, você perdeu numa enchente, né? Coisa do tipo, né? Hoje você pode perder também no computador, tudo é possível, mas o que o computador como aliado favorece na sua criação hoje? Completamente. Bom, na verdade, só para fazer essa referência, esse livro não era um livro muito grande, foi a minha primeira tentativa de conseguir escrever um livro com princípio, meio e fim. Né? Num primeiro momento, eu escrevi em manuscrito, depois esse manuscrito foi datilografado pela Cremilda, e aí foi nós éramos namorados na época, falando de 1962. Aí foi para o concurso e eu ganhei uma menção honrosa nesse concurso. Bom, aí quando a gente mudou para Porto Alegre, ou melhor, mudou de Porto Alegre para São Paulo, eu tinha não era muito grande o original, mas eu tinha nós morávamos no Jardim Bonfilholi, e eu tinha nós tínhamos um baú em que guardávamos papéis. Enfim. E aí, numa enchente na garagem, a garagem inundou e o livro se perdeu. Então, esse livro é inédito, felizmente, porque eu acho que... Felizmente é bom. Imagina, é um livro não é nem de juventude, é de adolescência ou de infância. Eu tinha 19 e 20 anos quando eu escrevi. E então tem fragmentos, assim, coisas, mas eu acho que a história é muito melhor, porque se o livro existisse, iam querer que eu mostrasse. Eu ia ter vergonha de mostrar. Então, essa história de que se perdeu na enchente é muito mais charmosa do que melhor do que o livro. Mas, enfim, com relação à tecnologia, eu sou muito ainda inexperiente na questão de redes sociais. Mas praticamente não participo e tal. Eu tenho o WhatsApp no celular e olhe lá. Mas o computador mudou completamente a minha maneira de produção de texto. Porque eu reescrevo muito, tá certo? Então, no tempo da datilografia, os meus originais eram caóticos e eu tinha que permanentemente passar limpo. Enfim, era muito trabalhoso e nunca ficava do jeito que eu queria. Com o computador, mudou por completo. Eu reescrevo na hora, ou às vezes dependendo do momento em que eu estou trabalhando, eu escrevi hoje. Amanhã eu volto ao texto, eu já reviso o que eu escrevi ontem, eu reviso hoje. E já, enfim, acrescento, tiro pedaços, mudo coisas e tal. E então facilitou muito, porque eu não escrevo de primeiro jato. Eu sou muito lento na produção. Eu sou muito, até eu diria, burocrático, né? Eu tenho hora para trabalhar, eu trabalho tantas horas por dia, e então o computador me facilitou tremendamente, pelo lado do texto em si.
E pelo lado da pesquisa, então, nem se fala. Eu estou escrevendo, atualmente, eu estou trabalhando com um tema do início do século XX, que tem lá, envolve músicos da época. E, por exemplo, eu quero saber como era o nome do pai do Pixinguinha. E aí eu vou à internet na hora e tenho a informação. Perfeito. Né? Então, mudou muito e para muito melhor. Nossa, sem dúvida. Se ninguém entrar, eu vou fazer mais uma pergunta. Só queria saber, Mário, legal. só aproveitando o que ele falou, está produzindo, qual vai ser a sua próxima produção? Quando é que sai o próximo? Quando é que sai, eu não sei. Mas eu estou trabalhando já bem. Eu tenho um livro pronto, entre aspas, porque ele está tomando chá de gaveta. Eu costumo dar um tempo depois que eu escrevo, deixar o original em hibernação, e aí eu reviso, fora esse processo de revisar todo dia e tal. E então eu tenho um livro que pode ser que saia no próximo ano, é bem diferente, não tem nada de histórico, que se chama Um Dia Perfeito para um Desastre de Avião. Nossa! Então, que é um pouco memórias de adolescência, de infância e tal. E agora, o original em que eu estou trabalhando agora é um livro que está, sei lá, eu tenho aí já umas 90 páginas de computador, 90 telas, mas está ainda numa fase muito tumultuada, que é sobre um personagem também histórico, que se chama José do Patrocínio Filho. Ele é filho do José do Patrocínio, patriarca da abolição, patriarca não, o tribuno da abolição, etc., que é uma figura muito interessante, que morreu em 1929 e pegou aquela fase, ele também é jornalista, e pegou aquela fase do bota abaixo no Rio de Janeiro, da revolta da vacina e tal. É um tipo e tanto, um belo personagem. Então, eu estou trabalhando nesse livro. Agora, isso aí talvez seja o livro de 2022, não sei. Muito bom. Escritor. Não sei quem disse. Essa profissão não existe. Não sei se foi o Balzac ou a mãe dele. Porém, você, Simval, escritor, você falou mais ou menos aquilo que o Stephen King nos fala. Precisa sentar e escrever burocraticamente, dizer para si mesmo: eu sou escritor, então vou escrever. Eu sento e tem que sair alguma coisa. E sai. Se sentar, sai. Aí depois você colocou mais uma coisinha aí, né? Que você, depois que escreve, dá um chá de gaveta para o teu original. Pode ser um chá de arquivo também. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu, em geral, deixo hibernando o livro, o original, e isso tem um perigo. Tem uma coisa que eu acho que é saudável, é você criar um certo distanciamento do texto. Acho que é importante você criar esse distanciamento. Mas tem também o perigo de você mexer tanto no texto que acaba desandando. É um pouco como maionese. Você não pode. Então, tem que ter também o cuidado de não passar do limite. Chega um momento que você diz: bom, isso aqui é o melhor que eu posso fazer. Se eu continuar mexendo, vai ficar pior. Então, porque a satisfação plena, você dizer: pronto, isso está uma maravilha, eu nunca tenho essa sensação. Eu sempre tenho a sensação de que está incompleto, que dá para melhorar,
enfim. Então, também tem um pouco a gente tem que ter um pouco essa consciência de que tem um limite possível e não ideal o resultado do seu trabalho. Eu vou. E isso com relação ao chá de gaveta. Agora, o que você me fez uma outra pergunta? Ou é com relação digamos, encarar burocraticamente o trabalho? Isso tem a ver, eu acho, com o jornalismo, com a experiência do jornalismo, em que você não pode dizer que não está inspirado para fechar uma matéria. Não tem essa alternativa. Você tem que sentar e fazer. Não é muito diferente o trabalho com a literatura. E aí eu também uso uma coisa que é da minha experiência enquanto jornalista, que é você se pautar para escrever. Como o romance, que é o meu gênero, né, é algo extenso e que sempre tem possibilidades de você pegar por algum ponto o tema que você está tratando, você não está, digamos, inspirado para resolver uma determinada passagem, um ponto, algo que trancou, que você está se sentindo bloqueado, abre outra pauta e escreve outro pedaço do livro, tá certo? Eu não escrevo necessariamente na ordem em que o livro vai aparecer impresso. Digamos, a ordenação é uma espécie de montagem cinematográfica. Eu costumo trabalhar, num primeiro momento, com o que seria um copião. E aí eu descarto muita coisa não entra na versão final, mas o importante, eu acho que é isso, é você não parar porque num determinado momento a coisa não foi para frente. Abre outra pauta e faz outra e pega outro ramo da história, porque o romance é uma árvore, né? Não é como um conto, que é uma via, vamos dizer, mais direta, é mais como um bambu e não como uma árvore com muitos galhos. Então, se um tá dando problema, vai para outro, mas faz uma pauta. Eu me pauto sobre o que eu vou escrever amanhã. Vou escrever sobre tal assunto. Em geral, eu faço de véspera isso. Aí, quando eu sento para escrever, eu já sei o que eu vou tratar naquele dia. E também eu acho que tem um princípio aí que é interessante, que é o seguinte, que serve para todos nós, contadores de histórias, né? Nenhum dia sem uma linha. Mesmo que seja uma linha, tem que escrever todo dia, porque é um processo semelhante ao de um atleta. Se você, às vezes, as circunstâncias obrigam a parar. Isso, claro, que é o ideal é escrever todos os dias, mas há N fatores que, na vida diária, podem te tirar dessa rotina de escrever todos os dias. Ao máximo, por melhor que seja uma ideia que eu tenha e por mais
digamos, incomodado que eu esteja com o rumo do livro, isso aqui está ficando uma porcaria, uma droga e tal, aí pinta uma outra ideia que aparentemente é maravilhosa, vai para a gaveta a ideia. A gente não pode superpor projetos. Eu acho que tem que ser uma coisa de cada vez. E aí chega um momento que você fala, bom, deu, quero me livrar do livro, botar um ponto final e acabar com isso aqui, e seja... né, foi o meu limite, foi onde eu pude chegar. Então, nesse sentido é que eu digo que a gente se livra do livro, não acaba, não termina o livro, se livra. Bom, pronto. Legal. Posso fazer uma pergunta? Opa, claro. Então, a propósito dessa sua ideia, né, que o romance é uma árvore frondosa que vai ramificando. E eu me lembro do projeto que iniciamos esse ano, por causa da pandemia, escrito a N mãos, certo, sobre o edifício Corona, né? Você já teve alguma outra experiência desse jeito ou essa foi uma proposta? Não. Então, vamos lá, Núria. O Mário me falou, quem sabe, porque ele sabia desse meu histórico. Eu tive, assim, acho que faz mais de 20 anos que eu não faço isso, mas eu fazia oficina literária. Uhum. Eu não gosto de dizer a palavra, acho horrorosa, mas eu ministrava oficinas literárias, porque eu acho que ninguém ensina a escrever, né? Eu acho que a gente aprende, cada um aprende pelo seu próprio caminho. Mas, enfim, então, nessa época, eu estou falando certamente de 20 anos atrás, eu dei oficinas na Casa Mário de Andrade, da Secretaria de Cultura, no Departamento Cultural do Clube Paulistano e tal. Então, eu tive experiências de trabalho coletivo. Bom, é muito difícil, dá muito trabalho e os resultados podem ser interessantes. Mas quando o Mário me propôs, eu falei, posso te dar uma ideia aí, um tema, até dei mais de um tema para ele. Aí o Mário se entusiasmou com o tema do Corona. Mas aí chegou um ponto, né, que estava montado, armado, o projeto, e aí eu disse para o Mário, bom, Mário, agora, a partir de agora, a bola está com você, a minha parte já está feita. Essa parte de condensar e limpar os textos não vai ser fácil. Mas, aliás, eu não sei nem como é que a gente não conversou mais a respeito, eu não sei como é que o projeto avançou, até porque também o tema é inesgotável, né? A gente está... Se tivesse aberto, estava escrevendo até hoje. Pois é, então. Agora, é muito difícil de coordenar. E não é só isso. Do meu ponto de vista, é um dispêndio de energia. Ainda ontem a gente trocava figurinhas, Mário, e eu te dizia que eu vou fazer 78 anos em fevereiro. Eu tenho muito pouco tempo para cuidar dos meus livros, né, que eu ainda pretendo, ou penso e planejo escrever. Então, para mim, seria um encargo muito pesado eu continuar a participar. Eu dei assim uma espécie de um estopim, mas acho que é perfeitamente viável e que o tema é interessante, que está cada vez mais vivo aí, né? Mas eu não tenho realmente nem tempo nem energia para me dedicar. Não, mas o que você fez foi fundamental. Você deu um norte para a gente, nós desenvolvemos e eu acredito que o resultado vai ser muito bom. Agora eu acho que tem que fazer a teia de aranha. Só a Marie Claire entrou com personagens bem interessantes junto com a Cíntia.
e só falta dar um arremate ali. Mas o material está todo muito bem produzido. E o arremate final eu já combinei com o Simval, qual vai ser. Ele concordou, então a gente está com a faca e o queijo na mão. Só falta a gente costurar tudo isso. Mas vamos costurar, vamos Só costurar. falta acrescentar a goiabada para fazer um belo Romeu e Julieta. A Marie Não, Claire... agora é complicado, porque Não, mas olha, Simval, experiência maravilhosa, maravilhosa. Sabe Teve qual é situações. o Desculpa, que eu teve acho que é difícil? É você ter uma coordenação do projeto. O mais difícil é você ter porque um projeto desse tipo exige consensos, exige que as pessoas todas concordem com o rumo que as coisas estão levando, e isso é um trabalho muito, muito pesado, não é? Agora, é uma experiência super interessante. Sabe que Eu teve torço que... situações. Simval teve situações muito interessantes que, às vezes, eu escrevia um pedaço, que no fim fizemos um par amoroso lá, eu e a Rosângela, e eu escrevia uma coisa e ela vinha e encaixava muito bem, coisa ia assim, sem nem nos conhecermos, nem nada. Que legal. Ela pegava um gancho daqui, eu pegava um gancho dali e a coisa seguia, né, Mário? Teve umas formou-se... Nós alguns estamos pares, falando, só para dar um... pares e uns triângulos que formaram lá dentro. Viu, Noriane? Nesse samba do crioulo doido aqui, vamos colocar um pouquinho de clareza. Nós estamos falando de um romance coletivo que o Simval nos trouxe a semente principal e a gente cultivou. A Núria está falando da parte que ela escreveu com a Rosana, a Núria em São Paulo, a Rosana na Bahia. A Marie Claire fez um par também com a Cíntia e deu um resultado muito legal. Fala também aí, Marie Claire. Com a Cris, né? Mas a Cris fugiu. Nós tivemos umas participações bem legais. A Sônia deu uma contribuição muito grande. E a gente vai pegar no pé do Simval depois para a gente pensar em novas possibilidades de romances para a gente fazer coletivamente. Depois eu vou falar para o Simval o seguinte, tem um tema, Simval, que é comum a todo esse grupo, que é o pé de valsa. Já pensou em um romance com um pé de valsa? Olha, é um tema... Nossa, Mário, eu adoro assim projetos. Sabe o que me lembrou ao você falar nesse... Que é uma ideia, né? Aquela história. A gente podia até conversar um pouquinho sobre como surgem as ideias, de onde é que vem, como é que a gente desenvolve e tal. Mas o Héctor Escola tem um filme maravilhoso que se chama O Baile. Não sei se estão lembrados. Fantástico, fantástico. A partir dessa, provável, o que eu estou imaginando é que você está pensando pé de valsa, dança de salão, música, coisa assim. Não sei se é isso, mas o filme do Escola é isso e é maravilhoso. A maioria dessas senhoras aqui, ainda dançam. Ainda dançam. Ainda vão em gafieiras. Olha. Né, então, Célia? Mas essa história de como nascem, né, as ideias, de onde é que... Porque muita gente me pergunta, mas onde é que você tira a ideia para o romance e tal? As ideias pululam, né? Andam por aí, podem... Você é aquariano ou não? Sou aquariano. Ah, bom. Olha isso. Eu sei, a minha filha gosta muito de horóscopo e tal. Eu não sou muito fã, mas eu sei que eu sou aquariano com ascendente em escorpião. Não me pergunte o que isso significa, porque eu não tenho a menor ideia.
Mas é que o aquariano tem muitas ideias. O difícil é você conseguir diminuir brotarem as ideias. Por isso que eu disse que eu tenho que me disciplinar muito para não mudar de projeto, né? Porque uma coisa, eu tinha um colega que falava, tinha uma expressão muito interessante, que não relacionada com literatura, mas com a vida em geral, né? Que no plano das ideias as coisas funcionam maravilhosamente. Aí os problemas começam quando você tem que enfrentar as rugosidades do real. Porque nas ideias não há buracos na estrada, não há buracos. Agora, quando começa... Então, por isso que eu evito ao máximo... Eu falo por experiência própria. Teve uma época que eu não conseguia, logo que eu comecei a me interessar por escrever ficção, assim, eu escrevia 3 parágrafos, 4 parágrafos, mas estava, não, isso aqui está uma porcaria, porque eu já tinha um monte de outras muito melhores, só que todas acabavam do mesmo jeito. Então, é importante ter disciplina para não se perder, porque senão você acaba não conseguindo terminar os projetos, né? Vou fazer uma pergunta curiosa. Você que já tem aí seus 20 e tantos livros, algum personagem de um outro livro já tentou se enfiar no mais recente? Você começa a escrever um livro e vem um personagem lá de trás e fala, opa, eu cabo aqui também. Como é que é isso? Eu tenho um livro chamado A Faca e o Mandarim. Esse livro é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Pois é. Então, ele é escrito... Aí. Então, esse livro é fantástico. Ele é um livro em primeira pessoa, narrado por um jornalista chamado Custódio de Paiva Lima, que é quem conta a história, que mistura a história dele, mas ele não é uma biografia propriamente, não são memórias, mas, enfim, ele que conta a história, é o Custódio de Paiva Lima que conta a história. E é um jornalista do início do século XX e tal. E aí, agora eu voltei a essa época, 15 anos depois. E eu estou precisando de um narrador, jornalista da época. Já tem ele pronto. Caramba! Não, mas aí eu estou começando a ter dúvidas se as épocas se encaixam, porque eu não posso transformar o personagem desse livro num protagonista de outro livro se não houver uma compatibilidade de época, mas eu estou vivendo exatamente esse drama. E tudo indica que o Custódio de Paiva Lima vai voltar para escrever essa a é uma história questão do Patrocínio Filho. Essa é uma questão, a linha do tempo. Você se preocupa com a linha do tempo do personagem? Você leva tão a sério isso? Sim, sim. Mas é uma boa dúvida. Eu me preocupo, mas agora, ao você colocar como dúvida, eu fico pensando se é importante ou não se preocupar com isso. Pois é. Porque mas eu acho que sim, quem era mestre, né? Bom, são vários romancistas, né? Que usam personagens transitando de um livro para outro, né? Desde o Érico Veríssimo, No Tempo e o Vento, até o Balzac na Comédia Humana, o Proust, etc. Bom, eu nunca tive essa experiência, mas eu estou muito tentado a fazer que o Custódio, vamos dizer, reutilizar o Custódio de Paiva Lima como o jornalista, porque, assim, muito rapidamente, o livro que eu estou escrevendo é um livro que o meu personagem, o Patrocínio Filho, deixou inédito. Deixou numa maçaroca de original e tal, tudo
mal escrito, não escrito, enfim. E ele teve livros publicados. Eu tenho os livros que ele publicou em vida. E aí ele teria deixado um original inédito. E aí o editor precisa de um jornalista para botar em ordem aquele original que ficou completamente bagunçado, inédito, e escrever passagens, etc. e tal. E aí ele precisa chamar um jornalista. Aí eu lembro, bom, mas um jornalista dessa época pode fazer isso. Já tem. Já existe. Custódio de Paiva Lima. Que é um cara bom, viu? Ah, meu senhor. Mas eu ia te dizer mais uma coisa, Mário, que passou. Passou. Ai. Vamos lá, gente. Ele o Custódio é o cara que termina a vida profissional dele como redator de obituários. Pois é verdade, é verdade. É verdade. Ele é um cara ousado. Então mas é a figura talhada para escrever o livro do outro personagem. Agora, enfim, uma das não sei se isso é bom ou ruim, mas um dos problemas do ficcionista é que você fica vivendo no mundo dos seus personagens, né? E a Cremilda percebe direto isso, porque ela me olha e você já está perdido dentro do seu livro. A gente fica realmente visceralmente envolvido, né? É impressionante. Simval, outro dia a gente estava comentando que alguma influência da Cremilda tem aqui, né? Pelo menos na sua escrita. A gente não encontra aspas, não encontra exclamação, o travessão também é raríssimo, e por aí afora. Tem essa troca aí? Não, troca permanente. Só que eu te diria que digamos, essa técnica, detalhes técnicos, talvez ela tenha aprendido comigo e não o contrário. Tem que perguntar para ela. Não, mas a gente sempre, claro, tem uma... Nós vamos fazer, Mário. A dona Crema está aqui, eu posso falar dessas. Nós vamos fazer... Estamos fazendo esse mês de dezembro 60 anos de convivência contínua. Nós nos conhecemos na época do vestibular, em 1960, em dezembro de 1960, num cursinho pré-vestibular. A partir daí, então, é claro que é natural que a gente tenha, e em seminários constantes e permanentes, né? Então, é natural que a gente tenha essa troca permanente aí, porque até a gente lê os mesmos livros, discute os autores, etc. Então, é claro que tem, né? Tem. Agora, eu vou te dizer uma coisa, talvez agora realmente eu vou falar algo que a Cremilda, que talvez eu nunca tenha falado para ela. Opa. Ainda que ela que ela saiba disso, tenha pressentido. Mas o fato de eu ter persistido na ficção se deveu muito à Cremilda, porque eu tive um período muito jovem em que eu tive essa história de ganhar prêmio, de sair em jornal e não sei o quê. E aí depois, com 64, com o início da ditadura, eu parei de escrever ficção, totalmente. E aí eu fui publicar o meu primeiro romance já maduro,
em 1980, já com 37 anos. E nesse período, a única pessoa que nunca deixou de acreditar que eu seria ficcionista foi a Cremilda. Então, ela me estimulava e falava: você tem que escrever, porque está aí fazendo o quê, não sei o quê. Eu escrevia, mas botava tudo na gaveta, porque era um período muito difícil, de censura, de perda de chão mesmo, de perseguição política, aquelas coisas que a gente viveu nesse período, e que eu achava que nessa fase, que teve mais de 10 anos, que eu jamais voltaria a escrever ficção. Eu só não voltei a escrever ficção por causa do estímulo da Cremilda. Ok, deixa eu fazer um comercial rápido aqui para quem é novo no grupo e para quem vai nos assistir depois. O Simval Medina tem conosco aqui esse livro, ó, que é um livro de duas cabeças, né? De um lado está o Simval e do outro está a Cremilda, né? Levanta mais, livro. Aqui, levanta mais, é isso? Aqui isso. É o Simval, aqui é a Cremilda. Então, esse livro, a turma anterior teve o prazer imenso de participar do lançamento. Foi muito legal, né, pessoal? E nesse livro, todos os colegas do grupo praticamente têm, espero que tenham lido. O primeiro texto, O Lugar na Literatura, é uma abertura, e o que abre, de fato, é o romance como narrativa fundacional. Estou falando da parte do Simval, né? São textos bem interessantes para a gente tá visitando, revisitando. Depois vem ficção, reportagem, historiografia. Depois a literatura na era da incerteza. Esses iniciais são muito bons para a gente que curte a escrita, a narrativa e por aí afora. Gente, mais alguma pergunta para o Simval? Nós estamos já com o tempo avançando aí, hein? Mário, eu gostaria de fazer uma referência, porque acaba de se integrar ao grupo o meu amigo Luiz. E eu queria fazer, Luiz, me dirigir particularmente a você para te agradecer o livro que você me mandou para a gente sobre aquele autor português. E eu nunca te agradeci de ter mandado o livro e gostei muito, é um belíssimo romance, e estou fazendo isso agora publicamente, um agradecimento ao Luiz Arnaldo. Muito obrigado. Será que ele está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então, que eu estou sem imagem. Muito obrigado, viu? Foi realmente uma falha da minha parte não procurar contato com você para dizer que eu gostei muito do livro. Qual é o livro? Muito bom, fico contente. O livro e o autor? O autor, eu acho que é Tavares, não lembro exatamente como é o nome dele inteiro, e é o Rio Triste. Não, o Rio Triste é do Fernando Namora. Oi? Rio das Flores. O Rio das Flores. Belíssimo. Souza Tavares. Souza Tavares. Miguel de Souza Tavares. Miguel Souza Tavares. Mas, Legal. enfim, está feito o registro e eu tiro um peso da consciência, porque eu nunca tive oportunidade de te agradecer. Eu gostei muito do livro, fiquei encantado com a redação do Miguel Souza Tavares. É bem interessante. E a história é muito interessante, um pouco na linha do que você... Também com um fundo histórico, né? Um romance lastreado em passagens históricas. Eu vou aproveitar esses minutinhos que faltam. A Márcia Cabral, eu acho que ela acabou não entrando ainda. Ela vai assistir depois. Ela ficou de entrar, mas arrumou um compromisso de última hora.
Ela entrou, ela mandou um zap para mim dizendo que acabou a luz na rua dela. Oh, meu Deus. Ai, ai, ai. Então, a Márcia tem um projeto muito legal que chama Janelas Abertas, né? E várias pessoas aqui que eu estou vendo faz parte, acompanha, a Célia acompanha, que eu sei, a Aurora eu não tenho certeza, Cecília, Luiz acompanha, né, Luiz? Mas assim... Sempre que eu consigo, eu participo. Assim, eu já conversei com o Simval sobre isso e deixei Janelas para o Mundo. Janelas para o Mundo. Eu deixei a bola com a... Igual o Simval fala, eu deixei a bola na mão da Márcia. Qual foi a ideia que a gente teve? Eu propus para a Márcia, que ela falou que o grupo dela costuma escrever crônicas. E o nosso grupo é um grupo muito fértil, escreve barbaridades. Então, eu propus para ela fazermos uma revista literária. E o Simval achou muito legal. Ele falou, olha, eu participo, dou minha contribuição. É divertido isso. E aí a gente podia juntar os dois grupos, né? O grupo dela e o nosso grupo, que já é um grupo que tem lá a sua interseção, né? Para fazermos esse projeto, colocar ele na prática, fazer uma revista literária aí, tipo trimestral, semestral, quando der. Uma vez no Natal. E aí, Simval, vamos fazer? Eu acho interessante. Precisaria de um. Você se encarrega de ser o editor da revista. A Márcia vai ser editora. Então. E eu vou ajudá-la. Eu acho que a ideia é ótima de circulação restrita entre o. Não, a circulação não vai ser restrita, não, chefe. Nós vamos fazer, nós vamos bancar. E nós vamos colocar ela como e-book para todo mundo, gratuitamente. Vai circular doidado. Então, e aí, acho que basicamente, até mais ou menos conversamos, tem que ter espaço para publicar textos de ficção. Né? Sim, é o principal. Contos, eventualmente crônicas, poemas, capítulos, resenha dos livros do Simval. Resenhas e, eventualmente, uma entrevista com um autor. Legal. Né? Exatamente. E lançamentos. Resenha crítica e lançamento. Eu acho que agora dá trabalho. Não, sim, claro, mas você vai ser nós temos até o nome do coletivo que vai escrever, vai ser o... Como é que é o nome, Célia, do coletivo? Fala aí, Confraria... A Confraria das Batatas. Isso! Confraria das Batatas. Isso! Legal. É quase um plástico isso. A Confraria das Batatas vai ser o grande produtor desse livro, desse projeto. Segue a linha das revistas literárias, algumas com títulos muito criativos. Eu lembro, por exemplo, de uma do Paraná que chamava, eu não sei nem se existe ainda, O Serrote. O Serrote. Um jornalzinho literário também chamava Joaquim. Também gostei. Está nessa linha, Confraria das Batatas. Tem que na linha da indisciplina, Mário. A Cecília está querendo falar. Cecília, fala alguma coisa, vai. Abre o microfone e fala. Não, era só para dizer que eu estou dentro. Estou dentro. E a Aurora? Você ia falar, Aurora? Legal. Eu tenho uma... Simval, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma dúvida, indo um pouco na mesma dúvida que alguma colega falou, essas palavras difíceis ou palavras não conhecidas que você foi resgatar lá nos documentos antigos e tal, eu teria dificuldade de fazer isso que você faz sem ter, por exemplo, um fichário com todos os nomes, todas as palavras e tal. Agora, é incrível como você faz isso
assim, de memória e achando o lugar correto para colocar aquela palavra. Agora, a minha dúvida e a minha questão vai na questão do... Você falou que o livro é como se fosse uma árvore, onde você tem um tronco e vários galhos, vários ramos. E aí, quando você vai começar o livro, tudo bem, você já leu tudo, está absorvendo tudo aquilo ali, você faz um esquema, quem é quem, em que momento que entra, porque eu, por exemplo, eu acho que logo eu me perco, entendeu? Se eu não tiver isso, né? Sim. É quase como se tivesse um esquema do filme, quem é o bom, quem é o mal, sei lá, qualquer outra coisa desse tipo. Você se faz esse esquema de antemão, até para você aprofundar uma cena. Como é que você aprofunda essa cena sabendo que essa cena está ligada com alguma coisa que vem lá na frente? Você tem que ter algum esqueleto, né? Sem dúvida. É isso que você faz? Eu comparo como uma planta baixa, uma de planta casa. De arquitetura. Sim, eu acho que você tem que ter esse tipo de limite, mesmo que, ou uma sinopse, mesmo que no impulso de escrever, você sinta que está saindo desse caminho. Não, mas aí, se você sente que está saindo da sua sinopse, está saindo do seu projeto, está saindo da sua planta, a minha sugestão é saia. Pode parecer uma contradição, mas o esquema, né, a planta, é uma baliza racional. Então, você está naquela baliza racional. No momento em que você começa a sair, você está entrando no seu inconsciente. E aí abandona a planta e vai pelo... Agora, sempre tendo essa noção de que você tem que ter limites. Tem que ter... É difícil de você chegar num momento e dizer, não vou por esse caminho, porque eu vou me perder por aqui, né? Então, primeiro, é importante ter uma sinopse ou uma planta baixa ou um esquema para você ter noção do conjunto da sua história. É importante. Agora, também você não pode fazer um negócio tão que seja uma camisa de força. Sim, porque você está sentindo que... É aquela história, né, que muitos autores falam. De repente, os personagens tomam conta da sua história. E aí você deixa se levar pelos personagens. Ou por um personagem. Esse personagem não era importante, de repente ele começa a crescer e a ter uma importância. Eu não vou brigar com ele. Entendi. Tá certo? Mas a sinopse, a planta baixa, a ideia geral, o esquema é importante, sim. Você ter ao começar a escrever. E, Silvão, uma curiosidade. E como é essa planta baixa para você? É alguma coisa que você faz como uma sinopse ou uns rabiscos? Assim, às vezes um método, às vezes outro. Ou os dois juntos. Mas o mais, para a gente que é mais verbal, o mais, digamos, fácil é a sinopse. Entendi. Muito obrigada. De nada. Cara, essa discussão de personagens é muito rica e valeria um segundo encontro para a gente discutir outros temas sobre a escrita, aquela coisa toda, porque, por incrível que pareça, deu 17 horas. Deu 17 horas. Ufa, e a gente não conseguiu esgotar, né? Um belíssimo sarau literário. Então, Mário, pessoal, posso fazer uma última observação a respeito do que você disse, antes dos meus agradecimentos, que eu já antecipo? Eu acho que a gente, na conversa de hoje, ficou muito em cima do livro, o que eu acho ótimo, mas se vocês quiserem fazer um novo encontro para falar de carpintaria do romance,
essas coisas porque todos nós somos narradores, como eu disse no início. Eu estou disponível, a gente pode marcar. É isso mesmo. Maravilha. Como podar a árvore? Tá bom? Esse é um tema que interessa, que interessa muito ao grupo. Baixa, como... Tá certo. Então, nós vamos marcar. Vamos marcar, sim. Podem contar. No retorno, próximo ano, janeiro, a gente acha uma data. Perfeito. Né? E a gente volta ao papo, que é muito agradável. Então, pessoal, a gente agradece demais a presença do professor, escritor e jornalista Simval Medina, falando sobre o livro Governador do Fim do Mundo, disponível na Portal Edições, a editora do Portal do Envelhecimento. Quem ainda não tem o livro pode pedir, ler, e a gente volta a esse tema mais tarde, janeiro. Um feliz ano, um feliz Natal e um muito obrigado a todos. E aquele abraço. Aquele abraço. Obrigada, Simval. Foi Valeu ótimo. muito. Obrigada, Simval. Eu que agradeço, imagina. Bom final de ano. Muito obrigada. Obrigada, Simval. Simval, muito obrigada. Obrigada. Muito bom, Simval. Muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada. Beijos, turma. Abraços para a Cremilda. Obrigada. Todo mundo. Beijo. Tô saindo, gente. Abraço. Tchau. Abraço. Tchau.